irmãos, amigos e ouvintes do canal Ao Tom da Palavra, com o seu Ministério Espírito e Vida. Espero que todos estejam bem e que todos continuem sendo abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Estamos de volta com mais uma porção da palavra, cujo tema é os 7 Espíritos de Deus. Essa expressão ela aparece no livro de Apocalipse em 4 capítulos diferentes. E é um mistério, porque Deus, sendo único, como é que ele tem 7 espíritos? É sobre isso que nós vamos falar agora. Primeiro vamos ler alguns versículos, que falam sobre os 7 espíritos de Deus. Livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. Fala assim: João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Então aqui nós temos a primeira expressão, Depois no capítulo 3, versículo 1, vou ler apenas a parte A. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Segunda vez que aparece essa expressão, Agora no capítulo 4 de Apocalipse, versículo 5, fala assim: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E por fim, no capítulo 5, versículo 6, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Então veja que essa expressão ela aparece em alguns lugares no livro de Apocalipse, em 4 capítulos. Mas Deus é único. Como é que ele tem 7 espíritos? Na verdade, são 7 aspectos que Deus usa de acordo com a situação, de acordo com o momento e ao longo das eras, ao longo dos períodos de tempo, Então nós vamos falar mostrar cada aspecto desse aí, tá? O primeiro deles está em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Deus criou os céus e a terra. Aí no versículo 2 fala que a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus, olha só, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então, o Espírito de Deus que pairava por sobre as águas é porque a partir do versículo 3 ele vai começar a criar. Então, ele criou a luz no primeiro dia, criou os vegetais, criou a luz do 4º dia. Enfim, esse aspecto Espírito de Deus, que está ali em Gênesis, tem como função criar. Esse é o primeiro aspecto dos 7 Espíritos de Deus, que é criar. Depois nós temos o segundo aspecto, que é o Espírito de Jeová. Gênesis capítulo 6, versículo 3. 2 Crônicas capítulo 20, versículo 14. Jeremias capítulo 3, versículo 10. Depois que Deus cria o homem, ele passa a se relacionar com o homem. Ele usa então o aspecto de Jeová. Na nossa tradução, Almeida Revista Atualizada, de 1993, não vem a palavra Jeová de forma literal. Está escrito Senhor em caixa alta. E esse Senhor, no original, é Jeová. Então nós temos aqui o segundo aspecto desse único Deus, que é o aspecto de Jeová, o Espírito de Jeová para se relacionar com o homem que ele havia criado. Nós temos em Isaías 63, versículo 11, o terceiro aspecto, que é o Espírito Santo, citado em Isaías, que eu acabei de falar, 63, 11, e começa a atuar em Mateus 1, versículo 18, quando ele gera Cristo em Maria.
E está aí o aspecto desse Espírito, o terceiro aspecto de Deus, que é o Espírito Santo, que tem como função gerar Cristo em nós. Gerou Cristo em Maria, gerou Cristo em mim, gerou Cristo em você e vai gerar Cristo em todo aquele que ainda não recebeu Jesus, por meio do crer. Então esse é o terceiro aspecto, o Espírito Santo, citado em Isaías e começou a atuar em Mateus. Quarto aspecto é o Espírito de Jesus, citado em Atos 16, versículo 7. No versículo 6 também tem ali um aspecto, no versículo 6 e 7 de Atos 16. No versículo 6 de Atos 16, Paulo e Silas queriam ir para a Ásia pregar o Evangelho e o Espírito Santo não permitiu. Por quê? Porque o Espírito Santo tem como função gerar Cristo e a prioridade do Senhor não era a Ásia, era Filipos, era o carcereiro. Então, o Espírito Santo impediu Paulo e Silas de irem para a Ásia. Aí no versículo 7, já o Espírito de Jesus impediu Paulo e Silas de irem para a Bitínia. Então eles queriam ir para a Ásia e o Espírito Santo não permitiu. No versículo 7, queriam ir para a Bitínia, o Espírito de Jesus não permitiu. Porque a prioridade era Filipos. Não vou falar sobre esse tema porque o assunto é outro, né? Mas aqui nós temos então o quarto aspecto, que é o aspecto de Jesus, que está relacionado com o seu viver humano, sofrimento e sua morte. Então agora vamos para o quinto aspecto, que é o Espírito de Cristo. Está em Romanos 8, versículo 9, está relacionado com sua unção, batismo e ministério. Tá? Eu tô só falando os versículos, depois vocês podem ler para confirmar. Eu vou deixar na descrição a sinopse, uma sinopse com esses versículos, tá bom? Quem quiser ler com mais atenção, com mais cautela, né? É só acessar aí depois. Então tá, o Espírito de Cristo, Romanos 8, versículo 9, né? Sua unção está relacionada com sua unção, seu batismo e seu ministério. O Espírito de Cristo. E o sexto aspecto é o Espírito de Jesus Cristo, Filipenses 1,19, está relacionado com sua ascensão e glorificação. E por fim, lá em João, esse texto que nós vamos ler, tá? Em João 7, versículos do 37 ao 39, tem algo interessante aqui, que é o sétimo e último aspecto desse único Deus, e os seus 7 aspectos de o Espírito, né? Fala assim, ó, no versículo 37. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora olha que interessante. Isto ele disse com respeito ao Espírito, não tem o santo na frente nessa tradução, algumas têm, eu recomendo essa tradução, tá? Que ela é bem fiel, a de 1993, revista e atualizada, ó. Almeida, revista e atualizada de 1993. Então o versículo 39, olha só que interessante. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois, engraçado, né? O Espírito que ele está falando aqui ainda ia ser liberado, mas quem gerou Cristo foi o Espírito Santo. Então percebo que aqui é um aspecto diferente, né? Vou ler de novo. Ó. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito, de novo sem o Santo, ó, que é esse Espírito todo inclusivo, né? Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então percebam que esse último aspecto aqui, ele só passa a atuar depois que Jesus é glorificado. Ele morre, ascende aos céus, ele é entronizado, ele é glorificado, aí ele se torna o Espírito. O Espírito é o Espírito todo inclusivo, que contém os 6 aspectos anteriores. É o Espírito também citado lá em João 14, que é chamado de o outro Consolador. É um Espírito que contém todos os aspectos anteriores.
Esse o Espírito é o que está disponível hoje para você e para mim. Quando você toca em o Espírito, você tocou em todos os aspectos citados aqui. Amém? Então nós precisamos viver e andar, que Paulo cita, no Espírito. Amém? Esse aspecto de o Espírito, ele também é muito falado no livro de Gálatas, né? Quando fala lá da a carne lutando contra o Espírito, ali não tem santo, é só Espírito, que é o sétimo aspecto dos 7 Espíritos de Deus. Amém? Espero que vocês tenham entendido. É um único Deus que tem se dispensado de 7 formas distintas, de acordo com a situação, como o Espírito de Deus para criar, como o Espírito de Jeová para se relacionar, como o Espírito Santo para gerar Cristo, como o Espírito de Deus que está relacionado com o seu viver humano, sofrimento e morte, como o Espírito de Cristo, que Cristo quer dizer ungido, né? Então está relacionado com sua unção, batismo e ministério. E o Espírito de Jesus Cristo, Filipenses 1,19, sua ascensão e glorificação. Amém? E por fim, o Espírito todo inclusivo. É o Espírito 7 vezes intensificado. Amém? Espero que vocês tenham entendido. E se você não está inscrito ou inscrita no canal, faça isso agora. Deixe o seu like e ative o sininho para receber as notificações. E lembrando, vou deixar a sinopse aqui na descrição para vocês consultarem e lerem, tá bom? Encerro aqui essa porção da palavra e aguardo vocês no próximo vídeo. Jesus é o nosso Senhor.